Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos ao canal Pronto Socorro da Matemática. Eu sou o professor Marcelo Rubens, mas podem me chamar de Tio Celo. Dentro da análise combinatória, é muito comum a gente enfrentar situações onde surge o fatorial, mas não associado a um número, e sim a uma variável. Portanto, o fatorial de uma expressão algébrica. Observem essa primeira situação. N fatorial. Quando nós temos um número, eu posso ter a ambição de calcular o resultado, né? Descobrir quanto é o fatorial daquele número. Tá, mas e numa expressão algébrica? Qual que é o objetivo? Num primeiro momento, pessoal, o objetivo é apenas dar uma trabalhada na representação visual da situação. Como assim? Eu poderia abrir o fatorial, e abrir o fatorial significa ir desmembrando a multiplicação que ele representa. Lembrando, fatorial é a multiplicação de alguém pelos seus antecessores naturais. Como é que eu faço isso quando é uma expressão algébrica? Eu crio uma representação para essa ideia. Então, o n fatorial seria igual a n vezes. Quem vem antes do n? N menos uma unidade. E antes desse sujeito? N menos 2 unidades. E antes dele? N menos 3. E antes? N menos 4. Já deu para perceber que a brincadeira vai longe se a gente desejar. Para eu truncar, para eu parar com o desenvolvimento, eu simplesmente coloco o símbolo de fatorial e representando a ideia de que ele continuaria, ok? Segunda situaçãozinha. Tá, mas nem sempre a expressão é tão simples, não é somente um n. Às vezes é mais complexo. Vejam essa situação. N mais 2 fatorial. A mesma lógica que nós utilizamos antes, vamos continuar utilizando aqui. A ideia do fatorial ou de abertura do fatorial seria representada nesse caso como sendo n mais 2, isto é, o próprio número que foi fornecido, vezes quem vem antes dele. Bom, quem viria antes do n menos 2, n mais 2? O n mais 1. E antes dele, o próprio n. E antes dele, o n menos 1. E assim por diante. Eu vou parar o desenvolvimento nessa etapa. Essa situaçãozinha agora, pessoal, a terceira. N menos 1 fatorial. Vou usar a ideia igual às anteriores. O próprio número, n menos 1, vezes quem vem antes dele. Peraí, quem vem antes do n menos 1? N menos 2. Quem vem antes do n menos 2? N menos 3. Quem vem antes do n menos 3? N menos 4. E aí eu pararia nessa etapa, ok? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quando você tem aqui o número positivo, a gente vai reduzindo os termos. Quando é negativo, parece que está aumentando, né? Na verdade, ele continua diminuindo, né? Menos 2 é menor do que menos 1. Então, continua adotando a mesma lógica. Apenas a aparência inicial para aquela pessoa um pouquinho mais distraída, parece que está acontecendo de forma diferente. Entenderam? Próxima situação, pessoal. 3n fatorial. Então, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quem é que está associado ao fatorial? Somente o n. Portanto, se eu fosse abrir essa expressãozinha, 3 vezes n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica n menos 3, fatorial. Perceberam? Esse 3 não foi envolvido no procedimento, né? Ele era um fator que não estava associado ao fatorial. Agora vejam essa última situaçãozinha aqui, pessoal. Parece com a anterior, mas é bem diferente. Por quê? 3n, tudo que está dentro do parênteses está sendo associado ao fatorial. Então, na hora que eu abro a expressão, eu tenho que lembrar disso. Como é que seria ela? 3n vezes 3n menos 1 vezes 3n menos 2 vezes 3n menos 3. E aí pararia o desenvolvimento nessa etapa. Conseguiram perceber a diferença entre uma situação e outra? É muito importante que você tome essa cautela, tome essa precaução. Ok? Vamos para a sequência? Bom, a próxima etapa na nossa caminhada dentro da ideia do fatorial associado a expressões algébricas, tem a ver com a ideia da simplificação. Então, como nós vimos antes, uma expressão algébrica ela pode ser, envolvendo fatorial, ela pode ser aberta. Tá? Mas qual que é o objetivo daquilo? O objetivo é encontrarmos situações como essa,
onde vamos fazer a simplificação das expressões envolvendo o fatorial. Como é que eu faço isso, pessoal? No caso de frações, é bem simples. Você sempre vai observar qual dos dois fatoriais presentes é o maior. Será que é maior n mais 2 ou n mais 1? Bom, óbvio, né? n mais 2 é maior do que n mais 1. Então, é esse que eu vou abrir. n mais 2 vezes o seu antecessor natural, que seria n mais 1. Opa, peraí. É exatamente o que tem embaixo da fração, não é? Então, a nossa abertura na parte de cima, numa única etapa, já foi suficiente para a gente chegar a um elemento comum que havia embaixo. Agora que surgiram esses elementos comuns, eu posso executar a simplificação. E veja que interessante. O fatorial que havia na expressão original, ele sumiu, ele foi cancelado. E aí você poderia afirmar com segurança que aquela situação inicial é igual a n mais 2. Tranquilo, moçada? Vamos para mais um exemplo? Nessa segunda situação, n menos 3 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Lembra como é que foi a dica da anterior? Eu vou sempre abrir o maior fatorial, objetivando chegar até o menor fatorial presente. Qual dos dois aqui é o maior? Será que o n menos 3 ou será que é o n menos 1? O maior é o n menos 1, então é ele que eu preciso abrir. Então vamos lá, n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 fatorial. Agora que eu cheguei no n menos 3 fatorial, que é exatamente o que havia em cima da fração, né? n menos 3 fatorial, nós podemos executar a simplificação. Após a simplificação, o que sobrou em cima? 1. E embaixo, pessoal, a multiplicação n menos 1 vezes n menos 2. Poderíamos até apresentar a resposta nessa versão de multiplicação? Sim, mas num gabarito é muito mais provável que eu tenha a expressão após a multiplicação. Então, lembrando, é uma multiplicação distributiva, né? n multiplica n ao quadrado. N multiplica menos 2, menos 2n. Agora, o menos 1. Menos 1 vezes n, menos n. E menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então, a versão provável num gabarito, para essa situaçãozinha proposta de simplificação, seria 1 sobre n quadrado menos 3n mais 2. Ok? Último exemplo aqui, moçada. 2n menos 1 fatorial sobre 2n fatorial. Lembrando, abrimos sempre o maior. Qual dos dois é maior? O 2n, né? Então, vou repetir o 2n menos 1 fatorial e vou abrir o de baixo, 2n, que multiplica 2n menos 1 fatorial. Já atingimos os fatoriais iguais, então executamos o cancelamento, a simplificação. O que sobrou em cima após a simplificação? Sobrou o 1. E o que sobrou embaixo? O 2n. Portanto, resposta para essa simplificação proposta, 1 sobre 2n. Entenderam? É uma situação, como eu mencionei, muito comum de acontecer dentro da análise combinatória. Portanto, é bacana a gente exercitar um pouquinho. Ok? E daí? Gostaram, moçada? Foi útil esse vídeo para vocês? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Deixe seu comentário e, se gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço do tio Celo e até a próxima.